Olá, sexo, suborno e eleição. Mais uma saga do ex-presidente Donald Trump chega aos tribunais, onde ele pode ser denunciado criminalmente. Promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, acusou deputados do Partido Republicano de pressioná-lo por causa da iminente denúncia criminal num caso que envolve pagamento de $130 mil, quase 690 milhões de reais, para comprar o silêncio de uma atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016. Trump precisava ter declarado o pagamento como despesa de campanha eleitoral. Depois que Trump anunciou que seria preso na terça-feira passada, a Câmara dos Representantes, controlada pela oposição republicana desde o início do ano, pediu documentos, inclusive depoimentos, do processo à promotoria de Manhattan, numa clara tentativa de interferir num processo judicial de competência dos estados. O júri que examina o caso não se reuniu na quinta-feira, como era esperado, só volta ao trabalho na segunda, e assim a esperada denúncia e abertura de processo criminal contra Trump ficam adiadas talvez para a próxima semana. O ex-advogado de Trump, Michael Cohen, foi preso e processado por realizar o pagamento e fazer as tratativas com a atriz pornô Stormy Daniels. O TikTok vai ao Congresso dos Estados Unidos. O diretor executivo do TikTok, Shou Zi Chew, depôs na quinta-feira por mais de 5 horas na Comissão de Comércio e Energia da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O TikTok foi acusado de espionagem, de controlar, vigiar e manipular os jovens norte-americanos. O aplicativo tem 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, e onde emprega 7 mil pessoas e é usado por microempresas para divulgar seus produtos e serviços. 67% dos adolescentes norte-americanos usam o aplicativo. O governo Joe Biden teme que o regime comunista chinês roube dados de norte-americanos registrados no aplicativo, pressiona a empresa, parte do grupo chinês ByteDance, a vender sua filial nos Estados Unidos e ameaça proibir suas atividades no país. Chu afirmou que os dados dos norte-americanos estão armazenados em solo norte-americano por uma empresa norte-americana supervisionada por pessoal norte-americano. O governo da China se opõe firmemente à venda da empresa, um dos raros casos de sucesso nas redes sociais, além do aplicativo russo Telegram, que não é dos Estados Unidos. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, Apple, Microsoft, empresas norte-americanas dominam a internet. E quando aparece uma empresa de fora, os chineses alegam que os Estados Unidos estão politizando uma disputa comercial. Estas empresas são bloqueadas, agora essas empresas são bloqueadas na China. De qualquer modo, a nacionalização do TikTok criaria um precedente capaz de ser usado contra empresas norte-americanas. Professor Jamil Jaffer, do diretor executivo do Instituto Knight, primeira emenda da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ressalva que banir ou limitar o acesso a uma rede social é uma característica de regimes autoritários. Devemos ter muito cuidado, muito receio de dar este poder ao governo dos Estados Unidos. A ditadura de Xi Jinping tem interferido em empresas privadas e está sob suspeita de sequestrar grandes executivos. O multimilionário Bao Fan, presidente do banco China Renaissance, desapareceu em fevereiro, pouco antes da sessão anual do Congresso Nacional do Povo da China, que aprovou uma nova regulamentação do setor financeiro. A empresa informou que ele estava cooperando com uma investigação das autoridades e prometeu fazer o mesmo. O desaparecimento suscitou temores de que medidas duras venham aí no setor financeiro da China. Outro líder empresarial chinês que sumiu é Jack Ma, dono da gigantesca empresa de comércio eletrônico Alibaba e do jornal South China Morning Post de Hong Kong.
E esses casos parecem destinados a fortalecer o controle do partido e do governo sobre a economia, mas há casos de sequestro e desaparecimento de manifestantes que protestaram contra o regime e de defensores dos direitos humanos. A China é acusada, como se sabe, de ter campos de internamento onde estão 1 milhão de muçulmanos de etnia uigur, que é suspeita, na visão do regime comunista chinês, de desenvolver atividades terroristas, de tentar se separar. Existe um movimento, né, de libertação do Turquestão Oriental. Enfim, o jornal britânico The Guardian descobriu o que fazem hoje alguns dos principais personagens da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, ou seja, 20 anos atrás. O ex-presidente George W. Bush mora numa fazenda em Crawford, no Texas, dedica-se à pintura e a seu instituto, o Instituto George W. Bush, não se manifestou no aniversário da guerra. A última vez que Bush falou a palavra Iraque foi numa gafe, ao criticar a decisão de um homem só de lançar uma invasão brutal e totalmente injustificada do Iraque, quero dizer, da Ucrânia, né, quando criticava a invasão da Ucrânia pela Rússia num evento no ano passado nos Estados Unidos. Putin, aliás, citou a invasão do Iraque ao anunciar a guerra como justificativa, como quem disse: os Estados Unidos podem atacar um país do outro lado do mundo que não os ameaça, eu posso atacar um país vizinho que, na opinião dele, poderia se tornar uma ameaça se entrasse para a Organização Tratado Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O museu e a biblioteca presidenciais de George W. Bush não mencionam o Iraque no folheto que distribuem aos visitantes. A página da web que fala sobre a guerra, no site dessa biblioteca e do museu, onde estão os documentos do governo George W. Bush, fala sobre a guerra para derrubar Saddam Hussein, sem lembrar do falso pretexto das armas de destruição em massa. Em suas memórias, Bush afirma que ninguém ficou mais chocado e indignado do que ele por não encontrar as armas de destruição em massa de Saddam, que foram uma justificativa da guerra, mas não se arrependeu. Dick Cheney, talvez o mais poderoso vice-presidente da história dos Estados Unidos, provavelmente quem mandava de fato no governo George W. Bush, foi um dos grandes, se não o maior, dos articuladores da guerra. Cheney defende a invasão e o uso da tortura no interrogatório de presos. Aos 82 anos, Dick Cheney vive no estado de Wyoming, se dedica à pesca como lazer, apoiou Donald Trump em 2016, mas sua filha Liz Cheney foi uma das líderes da investigação da Câmara sobre a insurreição e a tentativa de golpe de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando seus partidários atacaram o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos. Como Dick Cheney e todo o pessoal que apoiou a guerra do Iraque perdeu força dentro do partido, Liz Cheney perdeu a eleição primária do Partido Republicano para uma candidata apoiada por Donald Trump. Paul Wolfowitz, o subsecretário de Defesa do primeiro governo George W. Bush, que propôs invadir o Iraque em 12 de setembro de 2001, quando a cúpula da Segurança Nacional dos Estados Unidos decidiu o que fazer um dia depois dos atentados terroristas em Nova York e no Pentágono, foi presidente do Banco Mundial, afastado por corrupção ao dar um aumento para a namorada. Hoje, Wolfowitz frequenta o American Enterprise Institute, um centro de pesquisas conservador em Washington, é presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-Taiwan e também não se arrependeu, insiste que seria necessário derrubar Saddam mais cedo ou mais tarde, provavelmente com custos maiores por ter adiado. Condoleezza Rice, assessora de segurança nacional, que declarou temer que o canhão fumegante viesse na forma de um cogumelo atômico, e escreveu no jornal The New York Times: sabemos que o Iraque mente,
foi promovida a secretária de Estado no segundo governo George W. Bush e defende a guerra até hoje. Depois de deixar o governo, Condoleezza Rice voltou para a Universidade de Stanford, onde dirige o Instituto Hoover, um centro de pesquisas. Ela foi citada como possível candidata a vice-presidente na chapa de John McCain em 2008 e como candidata a governadora da Califórnia, mas declarou várias vezes que não tem intenção de concorrer a cargos eletivos. Condoleezza Rice é pianista, tocou no Festival de Mozart em Salzburgo, na Áustria, e gosta de ver jogos de futebol norte-americano. Paul Bremer, o governador do Iraque ocupado pelos Estados Unidos durante um ano, não conhecia o país nem a cultura e não falava árabe. É acusado de tomar de ter feito 2 erros que jogaram o Iraque no caos e na anarquia: a dissolução das forças de segurança iraquianas, que jogou um monte de gente com soldados e policiais com formação militar na clandestinidade, ainda com armas, porque o Iraque o exército do Iraque praticamente não resistiu à invasão, e a desbaatificação, expurgo dos funcionários do partido Baath de Saddam Hussein, que controlavam a máquina do Estado iraquiano. Então o Iraque ficou sem forças de segurança e sem funcionários públicos civis. Houve um colapso da máquina do Estado. Bremer se defende, alegando que essas medidas foram tomadas em Washington. Ele apenas foi um executor. Está aposentado, vive em Vermont, no estado de Vermont, onde pinta como hobby, assim como George W. Bush, e é instrutor de esqui. O ex-primeiro-ministro Tony Blair é o único que circula no circuito de palestras e fala entusiasticamente sobre a guerra em entrevistas para justificar a decisão que o derrubou do poder e manchou seu nome como líder trabalhista que governou o Reino Unido por mais tempo. Pelo menos removemos um ditador e tentamos introduzir a democracia, disse Blair numa entrevista este mês a propósito dos 20 anos da guerra. Morreram entre 200 e 600 mil pessoas, talvez 1 milhão, mas Blair e os outros não se arrependem, nenhum deles. Quando Putin cita a guerra do Iraque para justificar a invasão da Ucrânia, Blair responde que, se ele não usasse essa desculpa, arrumaria outra. Blair foi enviado especial do Quarteto do Oriente Médio, formado pela ONU, a União Europeia, a Rússia e os Estados Unidos, para mediar a paz no Oriente Médio. Depois, em 2015, fundou o Instituto Tony Blair para a Mudança Global, que o mantém engajado na política britânica e na política internacional. Ele e a mulher, Cherie Blair, acumularam um patrimônio imobiliário estimado em 27 milhões de libras, principalmente nas cidades de Londres e Manchester, são cerca de 176 milhões de reais. E o ex-ministro do exterior da Suécia e ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, o Hans Blix, um diplomata sueco, foi chefe das inspeções da ONU no Iraque, atrás das armas de destruição em massa de Saddam Hussein, de 2000 a 2003. Depois de 700 inspeções, relatou ao Conselho de Segurança da ONU que não havia encontrado armas de destruição em massa, só um pequeno número de cápsulas de munição química vazias. Por desafiar os Estados Unidos, Hans Blix foi espionado pela CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Aos 94 anos, Blix vive em Estocolmo. O último trabalho importante foi como presidente de um painel de assessores sobre o programa nuclear dos Emirados Árabes Unidos. Na era da pós-verdade das notícias falsas, Blix declarou neste mês, a propósito da guerra, que intervenções militares não costumam acabar bem e que uma das lições da guerra do Iraque é a necessidade de se ater aos fatos. Mohammed Said al-Sahaf era o apocalíptico porta-voz de Saddam Hussein, apelidado de Ali Cômico e Bob Baghdad pela imprensa britânica. Como porta-voz de um ditador, Sahaf
negava o óbvio, garantia que o Iraque estava ganhando a guerra. Em sua última aparição, em 8 de abril, na véspera da queda de Saddam Hussein, Sarraf afirmou que os norte-americanos vão se render ou serão queimados em seus tanques. Ele foi preso, interrogado e depois libertado. Depois da guerra, o porta-voz de Saddam se mudou para os Emirados Árabes Unidos, onde trabalhou como comentarista político na televisão. Aos 85 anos, continua lá. Munfadar al-Zaid é o jornalista que tentou dar 2 sapatadas em George W. Bush durante uma entrevista coletiva em 14 de dezembro de 2008. Tirou os sapatos e jogou no presidente dos Estados Unidos, mas errou o alvo. Este é o beijo de despedida do povo iraquiano, seu cachorro, gritou al-Zaid. Mais tarde, disse o assassino criminoso, e vem aqui esperando que joguemos flores nele? Estas são minhas flores para um invasor. A sola do cachorro é considerado um animal impuro pelos muçulmanos e a sola de sapato não se usa nem cruzar as pernas em países muçulmanos, porque mostrar fora a sola de sapato é considerado falta de educação. Munfadar al-Zaid foi preso e denunciou ter sido torturado com barras de ferro, chicotadas e choques elétricos. Ao sair da prisão em 2008, declarou: estou livre, mas meu país é prisioneiro de guerra. Al-Zaid foi para o Líbano e a Suíça, onde anunciou a criação de uma fundação humanitária. Voltou ao Iraque em 2018, quando se candidatou ao parlamento com uma campanha anticorrupção. Mas não se elegeu. Ele diz que todos os anos, em todos os aniversários da guerra e da invasão, fico triste, com raiva e me pergunto por que George W. Bush destruiu meu país. Mas não daria outra sapatada no ex-presidente. Ele não merece nem meus sapatos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!